Boa noite, pessoal. Hoje, na nossa primeira aula, retomando aí das férias, nosso primeiro conteúdo aí do segundo semestre vai ser falar um pouquinho sobre o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Então, na aula de hoje, a gente vai entender um pouquinho como que funciona a estrutura do Sistema Nacional de Meio Ambiente. A gente estudou até as últimas aulas, nas aulas passadas aí antes das férias, algumas legislações e a gente viu uma das principais, que é a Política Nacional de Meio Ambiente. A Política Nacional de Meio Ambiente, ela é uma lei tão importante que ela influenciou, inclusive, na própria Constituição, no artigo 225 da Constituição. Então, a gente viu os elementos da Política Nacional de Meio Ambiente, a gente viu que uma política nacional ela é muito importante porque, além da criação das leis, das normas, ela mostra também quais os instrumentos, os objetivos e os fundamentos para nortear todas as outras legislações relacionadas a essa temática no país. E também através da Política Nacional de Meio Ambiente que foi criado o SISNAMA. O SISNAMA é o Sistema Nacional de Meio Ambiente. O que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente? A gente vai ver que é uma estrutura composta por diversos órgãos, em diversas esferas. E cada órgão ele vai ter uma competência específica, tanto na criação de leis, quanto na fiscalização, na implementação de medidas visando o desenvolvimento ambiental do país, um desenvolvimento sustentável e todos aqueles fundamentos que a gente já estudou da legislação ambiental. Então, antes da Política Nacional de Meio Ambiente, não existia um Sistema Nacional de Meio Ambiente. Existiam legislações que elas eram muito específicas e espalhadas. Elas não eram integrativas, elas não aglobavam todos esses elementos, E com o Sistema Nacional de Meio Ambiente, ele deixa bastante claro os órgãos, quais as competências de cada um e como os entes eles vão trabalhar de maneira complementativa, cada um dentro da sua competência, mas eles vão trabalhar um associando com o outro para auxiliar nessa causa aí, que é do desenvolvimento sustentável, da preservação ambiental. Então, por que é importante a gente entender o Sistema Nacional de Meio Ambiente? Como eu falei para vocês, ele foi instituído pela Lei 6938 de 1981, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. Então, o artigo 6º da Política Nacional de Meio Ambiente vem trazendo essa ideia do sistema, de como é a estrutura, quais são as competências dentro desse sistema. O Sistema Nacional de Meio Ambiente, ele não é exclusividade, a gente não tem só sistema de meio ambiente no país. A gente tem, por exemplo, o Sistema de Saúde, que é o SUS, que ele é interessante também, é a forma de como toda a saúde pública no país, ela funciona. Então, todos os órgãos que fazem parte. E no Sistema Nacional de Meio Ambiente, a gente vai ver as responsabilidades e as competências dos 3 entes, da União, dos estados e dos municípios. Mas por que isso é importante? Quando a gente fala de legislação ambiental, é muito importante a gente ter uma lei que ela vai nortear, assim como a Política Nacional de Meio Ambiente, ela vai nortear a criação de outras leis, ela vai estabelecer instrumentos, ela vai trazer aí os princípios, as bases e os fundamentos da legislação. A gente sabe que a União ela tem muito mais recurso do que os estados, do que os municípios, principalmente municípios pequenos. Então, ela tem condição de contratar equipes, de elaborar estudos, de promover uma discussão mais ampla e criar uma legislação que ela vai ser a base. Então, por isso que é importante a gente ter uma legislação federal. Geralmente é assim que funciona. A gente tem as leis federais e, a partir das leis federais, a gente vai tendo aquelas leis mais específicas para cada estado e cada município. Por que eu falo isso? Só em Minas Gerais, a gente tem 853 municípios. Embora uma lei estadual ela seja muito importante, é muito difícil a gente conseguir fazer uma lei que ela reflita a realidade de outros municípios. Em Minas Gerais, a gente tem municípios grandes, municípios com um elevado PIB, mas também temos municípios pequenos, municípios sem renda, sem estrutura, sem equipe técnica. Então, fica muito difícil você ter uma lei que ela vai refletir a realidade municipal. Então, a gente tem a lei federal, geralmente, ela vem lá do sistema federal, depois a gente tem as leis estaduais compatibilizando para cada estado qual que é a realidade, porque no país também a gente tem as diferenças muito significativas entre estados, entre regiões. E depois os municípios, é interessante também que a gente vai ver que na competência municipal, a gente consegue avaliar o que é importante para aquele município.
Pode ser, por exemplo, que a gente tenha uma lei federal que ela fale sobre preservação de ecossistemas marinhos. Mas faz sentido uma lei dessa aqui em Poços de Caldas? Não, não faz. Não faz sentido em Minas Gerais, porque a gente não tem uma região aqui, a nossa região ela não é coberta por mar. Então a gente não tem costa. Já para outros estados isso faz toda a diferença. É a mesma coisa da gente pensar numa legislação que ela fale sobre um bioma específico. Lá sobre a Caatinga, por exemplo, daqui para a nossa região também não faz sentido. Então, as legislações, né, principalmente essas de esfera maior, de estadual e federal, elas vão trazer o norte, elas vão trazer os princípios, mas cada município ele vai ter a particularidade também, considerando poder aquisitivo, qual vai ser a vocação daquele município. A gente sabe que tem municípios que ele tem vocação agrícola, que as atividades que são desenvolvidas lá são agrícolas. Outros municípios, por exemplo, a maior vocação, a maior renda do município é proveniente de mineração, outros são de indústrias e assim por diante. Então, para que serve o sistema, então? De maneira geral, um sistema ele vai agrupar e ele vai estipular quais são as responsabilidades de cada um, tanto da União, quanto dos estados e quanto dos municípios. Os estados e a União, elas têm maior responsabilidade em relação às normas protetoras de meio ambiente. Por quê? Como eu falei para vocês, um estado ele tem mais estrutura do que o município, isso de maneira geral. É claro que a gente tem cidades aí, capitais, cidades que têm alto PIB, né, que tem grande capacidade técnica, tem grande equipe técnica, mas de maneira geral não é a realidade. E com esse sistema, foi criado também o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Então a gente vai ver que na esfera desse sistema, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, ele está lá em cima. Ele vai ser o Conselho Federal. E ele vai editar normas, ele vai trazer regramentos para a matéria ambiental. Por exemplo, licenciamentos de empreendimentos de grande impacto ambiental. Então, a gente tem as famosas resoluções CONAMA. Essas resoluções CONAMA, elas vão também regulamentar alguns artigos de lei específicas. É como a gente fala lá da Política Nacional de Meio Ambiente, existem vários instrumentos ali que eles são regulamentados por lei específica. Pode ser leis estaduais, pode ser resoluções CONAMA. Então, esse Conselho Nacional de Meio Ambiente, ele vai trazer isso. Existem várias resoluções, né, para várias situações específicas, né, tanto para a água, para verificar o enquadramento de curso d'água, qual que é a característica de um rio, por exemplo, a qualidade da água esperada. Para lançar esgoto no corpo d'água, existe lei específica. Para classificar a vegetação, existe, mas são várias resoluções aí do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Lembrando que, geralmente, está associado aí a questões de licenciamento ambiental, empreendimentos de maior potencial degradador, que são aqueles que requerem estudos mais aprimorados. Eles vão ser licenciados, por exemplo, lá pelo ente federal. A gente vai falar um pouquinho de licenciamento lá na frente. Então, nas aulas mais para frente aí do curso, a gente vai estudar um pouquinho como funciona o licenciamento ambiental. Então, voltando aqui. Pessoal, até agora, alguma dúvida? Deu para entender por que a gente precisa de um sistema nacional? Que é para organizar as coisas? E com esse sistema, a gente consegue destinar qual é a responsabilidade de cada um, quem vai criar leis, quem vai fiscalizar, qual que é a competência do Estado, qual que é a competência do município. Tá tranquilo até agora, pessoal? Se vocês puderem mandar um ok aí, a gente dá sequência. De preferência por áudio. Tudo certinho, professor. Beleza, vou dar sequência então. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Beleza. Então, o artigo 6º aqui, que é o que estipula aí a criação do Sistema Nacional de Meio Ambiente, os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, bem como as fundações instituídas pelo poder público, responsáveis pela proteção, melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA, assim estruturado. Então, agora eu vou falar como que funciona essa estruturação. Como que o SISNAMA, ele é dividido e como
ele ajuda a regular tanto a parte de proteção, de conservação, criação de normas, fiscalização ambiental, a parte preventiva de educação ambiental. Então, é muito importante. Quais são os objetivos, né? Então, do Sistema Nacional de Meio Ambiente é estabelecer esses padrões, estabelecer as regras, sempre buscando princípios do desenvolvimento sustentável. Lembra que a gente estudou que o desenvolvimento sustentável é aquele que possibilita o crescimento econômico com a justiça social sem prejudicar a qualidade ambiental? Desenvolvimento sustentável, a gente tem essas três variáveis: ambiental, econômica e social. Não apenas desenvolvimento sustentável, mas todos aqueles outros princípios que a gente estudou durante as aulas aí. Formular instrumentos de política ambiental. O que é a política? É uma diretriz também. Então, eu tenho uma política, por exemplo, federal, uma política estadual, vão ser as diretrizes aí das políticas. Os instrumentos, os mecanismos para proteção, que podem ser instrumentos de fiscalização, instrumentos de prevenção, pode ser normas de controle e comando, pode ser normas restritivas relacionadas, por exemplo, à poluição. Quanto que uma empresa ela tem que tratar do seu esgoto em porcentagem? Quanto que ela tem que tratar dos efluentes gasosos que saem? Por exemplo, empresa que tem emissão gasosa, tem chaminé, que sai fumaça, que sai algum tipo de poluente ali atmosférico, como que tem que ser esse tratamento? Qual que é a porcentagem de poluente que ela pode lançar na atmosfera? Então, existem regras. Quando que a pessoa pode utilizar, ou quando que ela pode utilizar uma área de preservação permanente, que a gente vai estudar aí nas próximas aulas, né, sobre o Código Florestal? Tudo isso está instituído aí dentro dos mecanismos do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Então, o CISNAMA, ele é composto por um conjunto de órgãos. Esses órgãos, eles vão tanto de órgãos federais até órgãos municipais. Então, a gente tem o órgão superior, que é o Conselho de Governo. Esse Conselho de Governo, a gente vai ver a responsabilidade de cada um, mas ele é o órgão superior. Ele que vai nortear quais são as ações da política do governo, relacionadas tanto aos órgãos que são consultivos e deliberativos, quanto àqueles que são executores, que são fiscalizadores. Mas o que é isso, o órgão consultivo e deliberativo? O exemplo é o CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente. O CONAMA, ele é consultivo e deliberativo porque ele pode tanto criar normas, quanto ele trabalhar na parte de fiscalização, de aprovação. Então, o CONAMA, ele é um conselho nacional. Ele, dentro da esfera nacional, ele vai instituir regras, normas, deliberações. É como eu falei para vocês, existem várias deliberações. As deliberações, pessoal, é como se fossem leis, são normas. Elas têm peso de lei também. Então, elas vão mostrar quais as situações que determinada empresa tem que cumprir, quais as condições, como eu falei para vocês, para você classificar uma vegetação, para você lançar um poluente atmosférico, para você enquadrar um corpo d'água, classificar essa qualidade da água. Então, o CONAMA, ele tem essa atribuição de criar leis e também de fiscalização. Eu tenho um órgão central, que é o Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente, ele vai articular e ele vai propor essas ações junto com o Conselho de Governo e junto com o CONAMA também. E aí eu tenho os órgãos que são executores. Eu tenho, por exemplo, o IBAMA e o ICMBio. Quando a gente fala, por exemplo, de licenciamento ambiental, né, a gente vai estudar nas próximas aulas, que o licenciamento ambiental é um procedimento administrativo para, por exemplo, quem vai abrir uma indústria. Se essa indústria ela tiver um considerável impacto ambiental, ela vai ter que passar por algumas regras. E para ela conseguir essa licença lá na frente, essa licença que é essa autorização, por exemplo, que é essa permissão para ela executar suas atividades, ela vai ter que passar por esse procedimento que chama licenciamento ambiental. Quando a gente fala de situações que são de âmbito federal, é o IBAMA, geralmente, que trata. E o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, que é o ICMBio, que ele também trabalha, principalmente quando a gente tem unidades de conservação, áreas ambientalmente protegidas. Então, o IBAMA e o ICMBio, eles trabalham, né, tem as deliberações deles também, e eles vão trabalhar aí na parte de fiscalização e na parte de licenciamento em âmbito federal. Já no Estado, a gente tem os órgãos seccionais, que são as entidades estaduais. A gente vai ver daqui a pouco como que funciona a estrutura aqui em Minas Gerais.
Cada estado vai ter a sua própria estrutura. É mais ou menos parecida. Só que pode mudar um nome ou outro, né? Por exemplo, em São Paulo, em Minas Gerais ou no Rio de Janeiro. Então, como a gente está em Minas Gerais, a gente vai focar na situação aqui de Minas Gerais. Como funciona esse sistema estadual de meio ambiente? Quais são os órgãos componentes do sistema estadual de meio ambiente? E para o município também. A gente tem os órgãos locais, que a gente vai ver também. Aqui em Poços de Caldas, como que funciona o sistema municipal de meio ambiente? Qual que é a responsabilidade de cada setor específico? Como que funciona a fiscalização aqui em Poços de Caldas? Então, a gente vai falar um pouquinho disso também, para a gente conhecer, tanto do âmbito federal, quanto estadual e municipal, sempre trazendo para a nossa realidade. Cada município também pode ter uma diferença, mas a gente vai pegar o exemplo aqui de Poços de Caldas. Então, a estrutura do Cisnama. Então, aqui tem, pessoal, depois para vocês verem com calma, quais são as atribuições de cada um desses órgãos componentes. Então, por exemplo, o órgão superior ele tem função de assessorar o presidente da República, a formulação de política ambiental nas diretrizes governamentais relacionados aos recursos ambientais. Então, ele é o órgão superior. Ele vai estar assessorando o presidente da República na formulação de uma política nacional. Essa política nacional é a diretriz nacional do país em relação às questões ambientais. Aí eu tenho o CONAMA, que é o órgão consultivo deliberativo, que ele tem as atribuições de estabelecer normas, padrões, verificar diretrizes, estudar e propor para o Conselho de Governo também a criação de regras. Eu tenho órgãos centrais, que são aqueles relacionados ao Ministério do Meio Ambiente. Então, o Ministério do Meio Ambiente ele vai planejar, ele vai organizar, ele vai supervisionar. Então, o Ministério ele vai agregar essa finalidade de organização, através do Ministério do Meio Ambiente. E os órgãos executores, que a gente tem aí, por exemplo, o IBAMA e o Chico Mendes, Instituto Chico Mendes, em instância federal, e os órgãos estaduais, que a gente vai ver, que aqui no estado de Minas Gerais a gente tem a SEMAD, e nos municípios, por exemplo, aqui em Poços de Caldas, a gente tem as secretarias municipais ou departamentos municipais de meio ambiente. Então, aqui em Minas Gerais, como que funciona? Eu tenho em Minas Gerais o SISEMA, que é o Sistema Estadual de Meio Ambiente. Então, essa aqui é a estrutura. Então, em Minas Gerais, tudo é regido pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que é a SEMAD. A SEMAD é a secretaria. E essa secretaria, ela é composta por outros órgãos. Cada órgão também vai ter a sua competência. Em Minas Gerais, como que é dividido? A gente tem, quando a gente fala de parte florestal, a gente tem o IEF, que é o Instituto Estadual de Florestas. Então, aquilo que é relacionado, por exemplo, à supressão de vegetação, assim, a regra geral, é claro que tem as exceções, mas vamos falar na regra geral. Na regra geral, tudo aquilo que é relacionado, por exemplo, uma autorização para supressão de vegetação nativa, estabelecimento de propriedades rurais, piscicultura, plantio de eucalipto, comunicação de cultura, então são muitas coisas. Então, por exemplo, o IEF, ele não é só uma fiscalização florestal, ele é para várias coisas. Por exemplo, se a pessoa ela planta eucalipto, ela tem, por obrigação legal, que fazer o cadastro desse plantio. Estou dando um exemplo de eucalipto, que é uma cultura bastante comum aí, né? A gente vê o pessoal plantar. Então, eucalipto, a pessoa ela tem que fazer um cadastro desse plantio, indicando qual que é o tipo do plantio, como que foi feito esse plantio, qual que é a idade. Quando vai fazer o corte também, precisa fazer uma comunicação de corte. Essa comunicação de corte que é feita, por exemplo, você vai indicar qual que vai ser a madeira que você vai explorar, qual que vai ser a quantidade, se você vai utilizar motosserra. Essas motosserras, elas têm que ter registro no IEF também. Então, a motosserra, ela tem que ter registro. Tratores agrícolas têm que ter registro. Esses equipamentos têm que estar registrados no IEF. Então, você tem que registrar seu plantio, depois você tem que fazer essa comunicação de colheita. Essa comunicação de colheita, ela tem que ser aprovada pelo IEF. Em outras situações, por exemplo, a pessoa ela precisa fazer uma supressão de vegetação nativa na propriedade dela, propriedade rural, por exemplo. Tem que pedir autorização para o IEF.
Ah, precisa fazer uma intervenção em área de preservação permanente, de maneira geral. Vai para o IEF também. Então, tudo que é desse âmbito mais de vegetação, a parte mais florestal, vai para o IEF. Que é o que a gente chama de Agenda Verde no estado de Minas Gerais. Agenda Verde. Quando a gente fala de licenciamento ambiental, de maneira geral, ele vai para a FEAM, que é a Fundação Estadual de Meio Ambiente. E aí a gente tem também nesse meio aqui as superintendências regionais de meio ambiente, que são as SUPRANs, né, que são as regionais, porque a gente tem a estadual e cada região pode ter uma também. Mas quando a gente fala de licenciamento ambiental, por exemplo, a pessoa ela quer licenciar uma indústria, desde que não seja competência do município. Para onde que vai? Vai lá para a FEAM. Então, vai ser uma fiscalização. Pode ser pela FEAM também, fiscalização industrial. Todos eles também têm competência aqui de fazer fiscalização. Eles têm esse poder de polícia. Eles fazem tanto a parte de licenciamento quanto a parte de fiscalização também. Então, vamos dar um exemplo. Um laticínio aí, de grande porte, ele quer se instalar aqui em Poços de Caldas. Então, ele vai ter que passar por todas essas etapas do licenciamento ambiental, vai ter que cumprir, né, o que vem aí nas deliberações normativas. Quem faz essas deliberações normativas? A gente tem os órgãos específicos do Estado, que eles vão criar essas leis. Aí, passa por todo esse ente, toda a fiscalização, então, geralmente, é a FEAM que faz. E quando eu preciso falar sobre água? Eu quero fazer um poço artesiano na minha propriedade, eu quero fazer captação da água que passa no fundo da minha propriedade, ou seja, tem um rio lá, eu quero captar essa água para fazer irrigação, eu quero utilizar água de nascente, eu quero tentar uma canalização de uma água que passa perto da minha propriedade. A quem que eu vou recorrer? Ao IGAM, que é o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, que é o que a gente chama de Agenda Azul no estado de Minas Gerais. Então, olha como é que funciona a estrutura, como é bem dividida a estrutura em Minas Gerais. Eu tenho uma secretaria estadual, né, que ela vai fazer aí a organização, o planejamento, mas cada órgão desse ele vai trabalhar com uma temática específica. Se for vegetação, IEF, se for licenciamento, a FEAM, e se for trabalhar com águas, né, outorga, utilização de água, dispensa, construção de ponte, qualquer coisa que for uma alteração, uma intervenção em recurso hídrico, vou solicitar o IGAM. E o que seria, então, a Polícia Ambiental? Por exemplo, aqui, PMMG. No estado de Minas Gerais, existe um convênio entre a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e a Polícia Ambiental, a Polícia Militar, no caso, né? Ou o Corpo de Bombeiros, em algumas situações com a Polícia Civil também. E qual que seria esse convênio? Para auxiliar na fiscalização. Então, qual que é o papel da Polícia Militar? Ele é um agente fiscalizador. Então, se tem, por exemplo, uma denúncia de um crime ambiental ou de uma infração administrativa ambiental, a polícia vai lá para apurar. Ela verifica se tiver alguma coisa, ela vai fazer uma notificação, ela vai fazer um boletim de ocorrência, vai lavrar um auto de infração. Então, a polícia ela vai ter a função de fiscalização. Então, a polícia ambiental. Os outros, eles também têm esse poder de polícia, esses outros órgãos aqui, mas eles vão trabalhar na esfera, por exemplo, de licenciamento, de autorização. A polícia militar, não, ela não autoriza nada, ela fiscaliza. Nem a polícia, nem o bombeiro, nem algumas cidades o bombeiro ele tem esse convênio também, ou a polícia civil, é a parte de fiscalização. Pessoal, até agora ficou claro? Vocês estão compreendendo bem? Sim, tá dando para entender direitinho. Tá bem tranquilo? Vocês já conheciam mais ou menos como que funcionava essa estrutura em Minas Gerais? Ou tinha uma ideia, mais ou menos? Eu não fazia nem ideia. Nem eu. O que vocês acharam? Acharam interessante? Acharam complexo? É mais simples do que parecia? É mais difícil? Eu achei bem... Eu achei que era mais bagunçadinho, assim. Não sei, que era um órgão só. Não sei. Você achou, por exemplo, que tudo fosse... é competência do Estado, então eu vou num local só para pedir essas autorizações. Isso. Aí depois seria dividido entre secretarias, não sei. Eu achei organizadinho. Não, é bem legal a estrutura de Minas Gerais, é bem organizado, né? E outra coisa que daqui a pouco eu vou falar para vocês é a respeito da legislação, né? Que existe legislação federal, estadual e municipal. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com as três também. Então, da mesma forma que a gente tem a estrutura
Federal, a gente tem a estrutura estadual. É isso aqui que é a nossa realidade aqui em Minas Gerais. Então, quando você fala assim, o guarda florestal, a polícia ambiental veio aqui, por que existe polícia ambiental em Minas Gerais? Existe um concurso para policial ambiental? Não. Não é igual, por exemplo, para um fiscal do IBAMA, um fiscal do IEF, né, um analista do IEF. A Polícia Militar Ambiental, ela é através de um convênio entre a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e a Polícia Militar, entre o Corpo de Bombeiro. Aqui, por exemplo, em Poços de Caldas, a gente tem Polícia Militar. A gente tem o 18º Batalhão, que ele trabalha com a parte de fiscalização ambiental, um trabalho muito importante que eles exercem aqui na cidade. É muito bacana. E a gente vê que eles têm bastante trabalho mesmo, porque são poucos policiais para vários municípios. Eles não atendem só aqui, eles atendem a região. Então, eles vão trabalhar a parte de fiscalização. Aí, por exemplo, verifica lá, na hora da ocorrência, se a pessoa cometeu uma infração ambiental. Depois a gente vai falar na próxima aula, que é uma temática bem interessante, como que funciona a aplicação da legislação, né? O que é uma infração, o que é um crime, por exemplo. Então, a gente vai ver isso aí nas próximas aulas. Mas aqui é só para vocês entenderem como funciona essa estrutura. E agora a gente vai falar um pouquinho de Poços de Caldas. E o caso de Poços de Caldas, como que funciona aqui em Poços de Caldas? Lembrando que nem todos os municípios, eles têm a estrutura municipal. Então, quando não tem a estrutura municipal, toda a competência que era do município, ela vai ser passada para o Estado. Então, Poços de Caldas tem a estrutura. Não tem uma secretaria municipal de meio ambiente em Poços de Caldas. Em Poços de Caldas, existe um departamento municipal de meio ambiente, que ele faz parte da Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Então, é uma grande secretaria que ela trabalha com diversos departamentos. Então, qual que seria o órgão principal aqui em Poços de Caldas? Seria a Secretaria Municipal. Depois da Secretaria Municipal, a gente tem essa divisão em departamentos, que aí a gente tem o Departamento de Desenvolvimento Urbano, que trabalha mais com a parte de parcelamento de solo, aprovação de projeto. Então, por exemplo, você quer construir sua casa, você quer entrar com um projeto da prefeitura, você vai entrar lá com a parte do Departamento de Desenvolvimento Urbano. Aí, lá dentro do Departamento de Desenvolvimento Urbano, vão ter as divisões, né? Uma que trabalha com fiscalização, outra com projeto, outra com parcelamento de solo, que é outra situação, mas elas estão... essa secretaria aqui de planejamento, ela engloba tanto a parte de meio ambiente quanto a parte de desenvolvimento urbano. Então, vamos focar agora do lado direito aqui da tela, que é a parte de meio ambiente. Como que funciona aqui em Poços de Caldas o departamento de meio ambiente, né? Que ele faz parte da secretaria. Então, eu não tenho um secretário de meio ambiente em Poços de Caldas, eu tenho um diretor de meio ambiente. O meu secretário é o secretário municipal de planejamento e desenvolvimento urbano e meio ambiente, certo? Então, como que funciona? Em Poços de Caldas, eu tenho um departamento municipal de meio ambiente, ele que vai cuidar da parte de meio ambiente, da aplicação, ele que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente. A gente viu que tem aqueles órgãos que são municipais. Então, em Poços de Caldas, o que a gente tem? O Departamento de Meio Ambiente. Ele tem um diretor. Então, o diretor é aquele que é responsável pelo Departamento de Meio Ambiente, e dentro desse Departamento de Meio Ambiente, eu tenho algumas divisões, para trabalhar com diferentes situações no município. Assim como a gente viu que no estado também a gente tinha, que para cada situação era um setor específico. Então, quando for patrimônio construído e tombamento, eu tenho a divisão de patrimônio e tombamento. Aí eu tenho um coordenador específico. Ué, mas por quê? Patrimônio municipal, ele faz parte de meio ambiente? Por que um bem tombado faz parte do meio ambiente? Vocês lembram, pessoal? Um patrimônio material, por que ele faz parte do meio ambiente? Vocês lembram da aula que a gente viu? Que didaticamente a gente pode dividir meio ambiente de algumas formas, como meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho? Então, lembra que a parte de meio ambiente cultural, ele tem tanto os bens materiais quanto bens imateriais? Então, a parte cultural, a parte de tombamento, a parte de bens faz parte do meio ambiente, que é um meio ambiente cultural, porque são bens tombados, bens que têm uma grande importância histórica ou cultural para o município. Então, faz parte do meio ambiente também. A parte de licenciamento ambiental, como eu falei para vocês,
É assim como eu dei o exemplo aí de uma indústria que ela queira instalar em Poços de Caldas, muitas vezes ela tem que pedir essa autorização através de um procedimento administrativo que chama licenciamento ambiental. No âmbito municipal, algumas atividades elas são licenciadas pelo Departamento de Meio Ambiente. Então, dependendo da atividade, vou dar um exemplo aqui em Poços de Caldas. Ó, oficina mecânica, lava-jato, funilaria e pintura. Quem trabalha no setor de saúde, né, que tem resíduos de serviços de saúde, por exemplo, clínicas de estética, porque resíduo de serviço de saúde não é só hospital, pessoal, é tudo que envolve agulha, por exemplo, curativo, pode ser pet shop, clínica de veterinária, pessoal que mexe com tatuagem, teve essa contaminação com sangue, com essa característica, é considerado um lixo de serviço de saúde, né, um resíduo de serviço de saúde. Então, também tem que ter uma licença específica no município. Então, alguns exemplos aí de atividade. Loteamento, se a pessoa vai fazer um loteamento na cidade até determinado tamanho, é no município que é licenciado também. Por que licenciado, pessoal? Porque no processo de licenciamento vão ser verificados todos os impactos ambientais que aquela atividade pode ocorrer, desde do primeiro da localização dela, a construção e até a execução, a operação. Então, eles verificam, por exemplo, se a indústria quer instalar, será que aquele local ele é adequado para a indústria instalar? Se o local for adequado, durante o processo de construção, eu posso gerar alguns impactos ambientais e na execução das atividades mesmo. Então, todas essas etapas aí, elas são verificadas. E eu tenho também uma divisão de fiscalização, saneamento urbano e educação ambiental, que é o setor de fiscalização. E a gente tem também o Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente, que é o CODEMA. Então, esse Conselho Municipal, ele é composto por membros da sociedade e eles têm atribuição também de criar deliberações normativas municipais, por exemplo, essas que eu citei para vocês. Outro exemplo, se a pessoa ela quiser fazer um desaterro na casa dela, o que é desaterro? Tem um barranco, que é muito comum em Poços de Caldas, a gente tem muitos terrenos aqui que são irregulares, né? A pessoa precisa cortar um barranco, né, para nivelar o terreno. Se for acima de 1 metro de altura, ela precisa de autorização. Ela precisa fazer um aterro, o terreno dela é muito em declive, ou seja, ele é muito de baixada, ele é caído, tem que jogar terra, tem que pedir autorização. Tudo isso aí depende de legislação específica que no município é criado, por exemplo, pelo CODEMA. Então, o CODEMA ele é o Conselho Municipal de Meio Ambiente, que ele vai verificar os aspectos pertinentes à política municipal do meio ambiente, quais são as características do município, quais são as necessidades do município, e eles vão criando. Então, é composto por membros da sociedade. Quando você tem um projeto, e você precisa apresentar no CODEMA, vai ter uma... O que ocorre? Tem uma plenária, né? Você apresenta e depois os membros eles vão julgar se eles aprovam ou não aquele projeto, né? Ou se vai ter alguma modificação, se vai ter algum condicionante. Depois, mais para frente, eu posso verificar a possibilidade. As reuniões agora estão sendo online. Aí, quem tiver a oportunidade, eu posso pedir para passar o link para a gente participar um dia assistindo essa reunião. Lembrando que essa reunião ela é pública, né? Porque a gente viu que meio ambiente ele é um bem de todos. E um dos princípios fundamentais que a gente tem lá no direito ambiental é o princípio da informação. Então, todos têm direito de participar da reunião como ouvinte, né? Porque a gente faz parte da sociedade. Então, é assim que funciona o Sistema Municipal de Meio Ambiente, pessoal. Então, pessoal, para a aula de hoje, o objetivo principal foi esse. Apresentar para vocês a estrutura, como que funciona o Sistema Municipal de Meio Ambiente, o Sistema Estadual e o Sistema Federal. Por que é importante, então, se já existe um Sistema Federal, ter um Sistema Municipal? Porque o Estado ele não consegue enxergar as particularidades do município. O que o município precisa? É só o município que vai saber. Eu estou dizendo assim, coisas mais específicas, não coisas básicas. Então, por isso que é fundamental ter essa estrutura municipal para enxergar essas nuances, essas necessidades específicas. Mais para frente também, a gente vai ver que existe legislação específica. Existe uma lei complementar, que é a Lei Complementar 140 de 2011. E ela vai falar quando que determinada atividade, por exemplo, no licenciamento, ela é de competência do Estado, quando é de competência federal e quando é de competência do município.
né? Não é porque tem um sistema municipal que ele pode legislar sobre tudo. Não, existe uma limitação. Então, até certo ponto, ele tem uma competência, né? Ele pode assumir. Passou daquilo ali, já tem que ser para outro ente, né? Que tem essa outra competência. E aí, pessoal, vocês ficaram com alguma dúvida? Vocês gostariam de perguntar, de comentar? Sim, ô professor, você deu o exemplo de uma cidade litorânea, né? Sim. E se poços, por si, uma cidade do litoral, por exemplo, Rio, se tiver, tem mar, tem outras coisas que aqui não tem, eles teriam alguns órgãos a mais, tipo outra divisão? Ou Pode ter uma secretaria, sim. Uma secretaria, sim. Por exemplo. Porque essa estrutura, ela é um norte, ela não é rígida, ela tem que ser exatamente dessa forma. E pode, sim, ter um outro setor responsável para trabalhar, por exemplo, com desastres naturais, como a gente tem. Tem cidades, por exemplo, que tem um grande índice de desastres naturais, de deslizamentos, de enchentes, né, de problemas aí sérios. Outras cidades, por exemplo, o impacto muito grande ocorre por mineração ou por outros tipos de atividade. Então, pode ser que dentro da cidade tenha uma lei específica. E é importante lembrar que o município ele pode criar leis, e o Estado também, e essas leis elas podem ser mais restritivas. Então, o município ele nunca pode criar uma lei que ela seja mais leve do que a estadual e a federal. Ele pode falar assim, ó, um exemplo, se no estado de Minas Gerais tal coisa, pode... Por exemplo, você pode fazer uma estação aí para tratar esgoto que ela tenha 50% de eficiência. Ó, na minha cidade, eu quero que seja com 90%. O município ele pode ser mais restritivo, ele não pode ser mais permissivo. A estadual também. Ela nunca pode ser mais permissiva do que a federal. Então, por exemplo, se existe o código, o Código Florestal Federal, existe o Código Florestal Estadual. No estado de Minas Gerais, a regra pode ser mais severa do que na estadual, nunca pode ser mais branda. Por quê? Porque senão você acabaria criando um problema sério até de batalha para uma indústria ir para um local ou para outra. Para incentivo fiscal, às vezes isso acontece, mas para a lei ambiental não pode. Pessoal, eu vou finalizar a aula aqui. Qualquer coisa, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me mandar depois. Certinho? Muito obrigado pela participação e até daqui a pouco. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite. Até já. Já, já. Até.